Neste segundo estudo de caso para o movimento horizontal retilíneo uniforme, um ponto material em linha reta se move a partir de uma posição inicial, no instante 0 segundos, dada por 5 metros em módulo na direção do eixo X no sentido positivo. Isso sugere que o sistema de referência ele é sistema cartesiano na direção do eixo X. Bom, esse ponto material tem velocidade constante de 10 metros por segundo em módulo, também na direção do eixo X e no sentido positivo. Bom, isso significa que o ponto material se move aqui para a direita, e em um instante posterior ele vai estar sempre se movendo para a direita em uma posição posterior dada por este vetor aqui, que é o vetor posição em um instante posterior, ok? Muito bem. Quais são os problemas aqui? Os problemas são os seguintes. O primeiro problema é encontrar qual é a função horária, a função temporal da posição. Esse é o primeiro problema, né? O segundo problema é encontrar qual é a posição em um instante específico, 20 segundos. Então, no instante 20 segundos, qual será a posição do nosso ponto material? E os dois últimos problemas são: qual é o gráfico da velocidade e qual é o gráfico da posição deste ponto material. Então, veja bem, como é que a gente consegue descrever esse movimento por meio de gráficos, né? Essas são as informações dos nossos problemas. Então, vamos lá. Eu vou primeiro determinar qual é a função horária, a função temporal do nosso movimento. Por quê? Porque, veja, a função temporal, se a gente souber, nesse caso do movimento horizontal retilíneo uniforme, ela é única. Ela é a função temporal da posição. Se a gente souber essa função, a gente vai conseguir resolver todos os problemas do movimento, né? Então, veja bem, ela é uma função de primeiro grau e foram fornecidos esses dados aqui, ó. A posição inicial, né? Aqui é a posição no início, ó, no instante zero, né? Foi dada, veja, 5 na direção X, mais a velocidade também foi dada, 10 na direção X, e tudo isso isso aqui está multiplicando o tempo, né? Está multiplicando o tempo. Veja aqui, esse termo aqui tem dimensão de comprimento, esse termo aqui tem dimensão de velocidade. Dimensão de velocidade com dimensão de tempo dá dimensão de comprimento, então tudo tem dimensão de comprimento, ok? Então veja bem, organizando essas informações, veja, a gente pode colocar o x aqui em evidência, e aqui dentro ficou 5 mais 10 que multiplica o tempo, né? Mais 10 que multiplica o tempo. Então veja bem, 5 mais 10 multiplica o tempo na direção x. E o resultado, como está no sistema internacional, a medida de comprimento, é em metro, né? Então essa daqui é a função temporal da posição do nosso movimento. Então a gente tem ela na mão. Com ela na mão, a gente resolve todos os outros problemas, né? Vamos começar por este aqui, ó. Em que posição, veja bem, o ponto material estará no instante 20 segundos? Veja, a gente substitui aqui na função horária. Então vai ficar 5 mais 10 vezes 20 segundos aqui,
Veja que 10 metros por segundo vezes 20 segundos vai dar 200 metros. Mais 5 metros, isso dá um resultado aí, ó, de 205 metros, o módulo na direção do eixo X no sentido positivo da trajetória. Então veja bem, a posição do ponto material no instante de 20 segundos é 205 metros, na mesma direção do eixo X no sentido positivo. Está vindo para a direita. Ok? Então veja, com essa informação aqui importante, a gente conseguiu resolver este problema. Agora vamos partir para resolver os gráficos. Vamos começar pelo gráfico da velocidade em função do tempo. Veja aqui, a gente tem velocidade em função do tempo. Vamos ver como é que ela se comporta. Veja, os tempos são dados em segundos, estamos no sistema internacional, as velocidades em metros por segundo. Ok? Veja que a velocidade nesse movimento ela é constante, ela é fixa. E ela vale 10 positivo, né? Ó, 10 positivo, 10 metros por segundo. E ela permanece com o mesmo valor ao longo do tempo, inclusive no instante 20 segundos, né? Inclusive no instante 20 segundos. São todos os instantes daí para frente, a partir do zero, né? A velocidade se mantém a mesma. Então ela é constante, é uma constante, né? O gráfico da velocidade. Certo? Então veja bem, esse é o gráfico da velocidade. Agora, vamos explorar um pouco mais esse gráfico. Vamos calcular a área abaixo dessa curva até o instante 20 segundos, né? Até o instante 20 segundos, veja bem. Então a área vai ser base, área de um retângulo, vezes a altura, 10. Então isso dá um valor de área de 200. Olha que interessante, 200. Por outro lado, se a gente fizer a posição final, qual é a posição final? Em 20 segundos, né? 205. E subtrair, só o número, né? A gente está pensando só no número. E subtrair da posição inicial, que é 5, isso também dá 200. Veja bem. E não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Por quê? Porque, na verdade, a área representa numericamente por quê? Porque, veja, o deslocamento é uma grandeza vetorial, tem módulo também, tem direção e sentido, né? Então ela é só o número, é numericamente igual ao deslocamento. Então se a gente quer determinar o deslocamento, a gente só calcula a área abaixo da curva da velocidade. Olha que interessante, né? Se a gente quiser colocar essa informação em vetor, 200 é o módulo, 200 metros, né? A direção é do eixo X, por quê? Porque esse deslocamento, na verdade, é a diferença entre esse vetor e este, que dá este vetor aqui, ó. Esse vetor aqui é o deslocamento, ó, que tem direção do eixo X e tem sentido positivo, porque, veja, ele aponta no sentido positivo em relação ao eixo de referência, né? Então aqui, ó, aí está a informação completa de módulo, direção e sentido. A gente pode calcular a área, utilizar a área como módulo e depois, a partir das informações que a gente tem, a gente determina a direção e o sentido. Muito bem. E o gráfico da posição em função do tempo, né? Posição em função do tempo. Veja, a posição em metro, tempo em segundo, porque a gente está no sistema internacional. De unidades, né? Então veja bem. Veja, a função posição que dá o gráfico para a gente é essa informação que está aqui, ó, né? Na função. Então ela está aqui. Então isso aqui é o nosso x de t. Então, veja, para cada tempo a gente encontra uma posição diferenciada. Então no instante zero, essa posição, ó, 10 vezes 0, 0 mais 5 é 5. No instante zero a posição é 5 metros, que é o instante, que é a posição inicial. Ok? No instante 20 segundos, veja bem, a gente já fez esse cálculo, a posição é 205. Como isso aqui é uma função de primeiro grau, basta, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Basta 2 pontos para a gente determinar a reta.
Então aqui a gente tem dois pontos, ó. Um em 5, o outro em 205, né? Então agora é só traçar a reta por esses dois pontos aqui. A gente tem aí o gráfico da posição em função do tempo. Explorando mais um pouco esse gráfico, se a gente reparar aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. Vou chamar esse ângulo de alfa. E aí o cateto oposto a esse ângulo é 205 menos 5, que dá 200, que é exatamente o nosso deslocamento, né? O nosso ΔX. Ó. E aqui, ó, 20 menos 0 é 20, que é exatamente o nosso intervalo de tempo, ok? Se a gente calcular a tangente desse ângulo, é o cateto oposto, que é 200, dividido pelo cateto adjacente, que é 20. E o cateto oposto, veja bem, 200 por 20 dá 10, né? Mas, se a gente calcular ΔX por ΔT, o resultado também vai dar 10. Por quê? Porque a tangente é exatamente, numericamente igual, ela é numericamente igual à velocidade constante, né? O número, porque a velocidade ela tem módulo, direção e sentido, né? Então o valor, número da tangente é igual à velocidade constante. Olha que interessante, né? E para determinar o vetor velocidade constante, basta usar esse módulo aqui em metros por segundo, né? 10 metros por segundo. A gente sabe ali pelo desenho que ela está na direção do eixo x e no sentido positivo da trajetória, né? Então a gente determina com isso o vetor velocidade, né? Ok? Então até a próxima.